Olá, então vamos continuar apresentando alguns exemplos de integração por substituição em complemento à aula passada em que nós também apresentamos alguns exemplos. Vamos lá, a ideia é que esses exemplos agora sejam um pouco mais elaborados do que os que já foram apresentados. Na aula passada nós ficamos devendo a integração desta função aqui. Nós mostramos que uma substituição do tipo y é igual a ln de x, não ia funcionar. Nós tentamos e chegamos a um beco sem saída. Vamos fazer agora o inverso. Vamos escrever x é igual a menos ln de y. Se eu escrevo dessa maneira, eu chego então que dx é igual a menos 1 sobre y dy. E eu tenho, evidentemente, que e elevado a x seria simplesmente e elevado a menos ln de y, que seria simplesmente e elevado a ln de 1 sobre y, que é igual a 1 sobre y. Então eu posso fazer essas substituições na integral. O meu dx é menos 1 sobre y dy. O meu e elevado a x mais 1 vai ficar 1 sobre y, porque nós já vimos que o e elevado a x é 1 sobre y, mais 1. Então, agora, simplificando essa integração, eu fico com dy 1 mais y. Vejam, então, que a integral se tornou bastante simples. Eu poderia escrever agora v igual a 1 mais y, mais uma substituição. O dv seria igual ao dy. E a minha integração agora nessa nova variável v fica simplesmente dv sobre v. Isso aqui é uma função elementar, é simplesmente menos ln de v mais c. Eu agora posso voltar com a variável y, né? Então fica menos ln de 1 mais y mais c. E finalmente eu posso voltar com a variável x, que é a variável inicial, substituindo que o y é igual a e elevado a menos x, né? Então, e elevado a menos x, poderia escrever aqui assim, mais c. Então, esse é o resultado da integral. Então, vejam que substituições diferentes levam, mas até um pouco parecidas, né? Mas levam a resultados bem distintos no processo de integração, tá bom? Este exemplo aqui agora, a ideia seria primeiro, como nós temos aqui funções diferentes dentro do logaritmo, seria interessante limpar isso. O que é o seguinte, quero dizer com limpar? Eu vou escrever essa integral primeiro da seguinte maneira. Vou usar a propriedade dos logaritmos para escrever logaritmo de 2 mais logaritmo de x sobre logaritmo de 4 mais logaritmo de x dx sobre x. Eu agora vou colocar a substituição. Fica relativamente óbvia, que é igual ao ln de x. Então, o du é igual a 1 sobre x dx, que é o que nós temos aqui, certo? Então, nessa nova variável, nossa integral fica ln de 2 mais u sobre ln de 4 mais u du. Eu posso agora escrever ln de 2 menos ln de 4 mais ln de 4. Veja que eu estou somando zero, né? Esse com esse cancela, mas isso vai ser muito importante para a solução da integral, tá? Então eu fico com essa expressão aqui.
ln de 4 mais u. Isso aqui é du. Agora eu vou separar esses dois termos no numerador. O termo de cima é uma constante, então fica ln de 2 menos ln de 4, que é ln de 2 menos 2 vezes ln de 2, então fica menos ln de 2, que multiplica a integral de du sobre ln de 4 mais u. E a outra integral é simplesmente cancela, né, o termo de cima com o termo de baixo, numerador com denominador, fica simplesmente du. Vejam que a simplificação foi brutal, né? Eu aqui poderia fazer uma nova substituição, mas agora eu vou fazer isso direto, tá, gente? Nós já andamos o suficiente para que essa substituição seja óbvia. Isso aqui vai ser simplesmente ln, isso aqui é um u, tá? É um ln do ln de 4 mais u. E essa outra aqui é simplesmente u mais c. Então eu poderia escrever isso aqui, voltando para a variável original, como sendo um ln de x, que é esse u aqui, menos ln de 2, que multiplica ln de 4 mais ln de x mais c. Vejam que é um resultado bem complexo, né? Mas que pode ser obtido por uma simples substituição. Então vamos mais alguns exemplos. Esse segundo exemplo aqui, esse terceiro, né, exemplo, eu posso fazer talvez algumas simplificações iniciais. Por quê? Porque eu tenho um cosseno de x embaixo, elevado a meio, né? E eu tenho seno ao cubo de x. Então talvez fosse interessante escrever, e isso tem a ver com aquela ideia do xadrez novamente, né? Que eu já falei em aulas passadas, escrever isso aqui com seno de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Ou seja, eu estou usando a ideia seno de x vezes seno ao quadrado. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Então eu fico com essa expressão aqui. Eu vou colocar cosseno de x aqui como raiz quadrada, né? Com cosseno elevado a meio de x, tá? Só para mostrar por onde eu quero ir. Então agora com essa ideia eu fico com uma integral, que é seno de x. Estou pegando esse termo aqui agora, tá? 1 vezes 1. Então, seno de x dx cosseno elevado a meio de x menos integral de seno de x cosseno ao quadrado de x sobre cosseno elevado a meio de x dx. Eu posso simplificar um pouco mais. Nessa primeira integral aqui, a substituição está óbvia. V é igual a cosseno de x, dv é igual a menos seno de x dx, que é exatamente o que aparece aqui no numerador, a menos de um sinal. Então eu posso escrever essa integral como sendo menos a integral de dv, né? Substituindo aqui quem é o dv, seno de x dx, sobre quem? V elevado a meio. Isso aqui é a integral de uma função elementar. Menos, agora a integral. Aqui eu vou simplificar esses dois cossenos. 2 menos meio é 3 meios. Então eu fico com seno de x cosseno de 3 meios de x dx. Novamente faço a mesma substituição. V igual a cosseno de x. E o meu dv, então, passa a ser menos seno de x dx, que é o que tem aqui, já com o sinal. Então isso aqui fica simplesmente a integral menos integral de dv sobre v elevado a meio, que é muito simples de ser realizado,
mais, porque já tem o menos aqui, tá? A integral de v a 3 meios dv. Essas integrais aqui são muito fáceis de serem calculadas. Eu não vou calcular aqui agora, para a gente não perder tempo com a aula, mas seria interessante que você parasse agora o vídeo e calculasse essa integral, tá bom? Vamos agora para esse caso aqui. Uma substituição que pode parecer interessante no primeiro momento seria simplesmente a integral, a substituição u é igual a e elevado a x. Se eu fizer essa substituição, então o du passa a ser e elevado a x dx. Vejam que aqui há um e elevado a 2x. Então aquela integral passa a ser escrita 1 dos e elevado a x dx fica sendo du, mas sobra um e elevado a x. Então sobra um u aqui, né? E aqui embaixo sobra um raiz quadrada de u mais 1, ok? Isso aqui eu posso escrever então como sendo, vou fazer aquele truque de somar e subtrair de novo. Vou escrever u mais 1 aqui menos 1 dividido por raiz quadrada de u mais 1, du. Eu posso separar os dois termos agora. O primeiro fica u mais 1 sobre a raiz de u mais 1, que é simplesmente a raiz de u mais 1, certo? E o segundo fica du, né? E o segundo fica menos 1, então vou colocar menos du sobre a raiz de u mais 1. Ambas as integrais são muito fáceis de serem realizadas com uma nova substituição. E eu deixo então para que você que está assistindo faça essa última substituição e tente chegar no resultado, tá? É bastante simples. Finalmente, vamos fazer essas aqui. Nós temos aqui um caso relativamente simples, porque a gente sabe que a derivada do arco seno de x é exatamente 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Então esse caso aqui é um caso bastante simples, imediato quase. Eu vou escrever o meu u como sendo arco seno de x, tá? Então eu vou colocar aqui u é igual ao arco seno de x e vou ficar então com u ao quadrado e esse dx sobre raiz de 1 menos x ao quadrado nada mais é que o meu du, tá certo? Então vejam, é importante perceber que o d do arco seno é 1 sobre x. Então eu substituí esse 1 sobre x ao quadrado, 1 menos x, raiz de 1 menos x ao quadrado dx, que está aqui, pelo d do arco seno. E depois chamei u de arco seno. Então ficou u ao quadrado du, tá? Isso aqui é simplesmente u ao cubo sobre 3 mais c, que é simplesmente o arco seno de x ao cubo sobre 3 mais c, ok? Esse aqui agora, eu posso tentar fazer a substituição 1 mais raiz de x é igual a u. Se eu fizer isso, então o meu du vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x, derivando, né, dx. Como não tem raiz de x dessa maneira aqui desse lado,
eu vou passar o raiz de x para lá, e vou ficar com 2 raiz de x du é igual a dx. Eu não quero ter coisa misturada, vou ficar com 2. Quem é raiz de x? U menos 1 du. Então isso será o nosso dx. Então essa integral pode ser escrita como sendo aqui no numerador 1, mas quem é x? X vai ser u menos 1 ao quadrado, né, por causa dessa expressão que aqui está. O de baixo é simplesmente u, pela mesma razão, tá certo? E agora o dx, que ficou 2u menos 1 du. Vejam que isso pode ser bastante simplificado, né? Mas o que vai simplesmente resultar em potências de u, eventualmente com um u embaixo. Então isso aqui vai ficar 2 mais u ao quadrado menos 2u, abrir esse termo aqui, tá? Que multiplica 2u menos 1, tudo isso dividido por u, du. Essa integral aqui pode parecer difícil, mas na verdade é só você expandir os termos, tá? Eu não vou perder tempo expandindo, mas se você expandir todos os termos no numerador e manter o denominador, e você fizer que a integral da soma é a soma das integrais, você chega no resultado. Então esse aqui também eu vou deixar para que vocês treinem fazendo a integração por vocês mesmos, continuando a integração. Tá? Ele é bastante simples, não vai causar nenhum tipo de dificuldade não. Então é isso que eu gostaria de mostrar. Agradeço a atenção.